Olá, pessoal! Hoje estamos com um convidado especial aqui no programa, o deputado Eduardo Bolsonaro, para falar sobre um assunto muito importante aqui no DF, em todo o Brasil, segurança pública. Seja bem-vindo, deputada. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o espaço e começo felicitando, mandando um abraço para todos os telespectadores. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Hoje estamos reféns da criminalidade. Grande parte dos cidadãos buscam poder exercer seu direito de autodefesa e lutam para ter uma arma de fogo. Por que a possibilidade de portar uma arma aumentaria a segurança e não a violência? Renata, eu estaria sendo hipócrita aqui se eu falasse que o problema da segurança pública se resume a apenas a questão do armamento. Mas se nós pararmos para fazer uma análise fria dos números, principalmente no tocante a homicídios no Brasil, a gente vai reparar que o Brasil era muito melhor antes do Estatuto do Desarmamento do que depois do Estatuto do Desarmamento. E além dos números, a gente tem também a vontade popular. Em 2005, houve um referendo onde 64% da população brasileira disse que sim, quer ter uma arma de fogo, que quer que continue a comercialização de armas e munições no Brasil. Então isso aí, por mim, já é argumento suficiente. Até porque nós, políticos, nós somos representantes da vontade do povo. Mas se o povo já foi consultado, quem somos nós para fazer o contrário? O não, você já sabe, venceu o referendo sobre o comércio de armas de fogo e munição no Brasil. No estado, quase 60% dos eleitores votaram para que esse tipo de comércio não seja proibido. O Benê Barbosa, ele fala muito bem com relação às armas de fogo. Ele fala que, assim como você coloca um casaco para se proteger do frio, não é para acabar com o inverno, com a arma de fogo é a mesma coisa. A gente não espera que uma pessoa que compre uma arma de fogo, que ela vá para a rua e faça o papel do policial, que comece a trocar tiro com bandido. A gente espera da ela a segurança e a certeza de que ela vá ter a legítima defesa. Se coloca no lugar de um criminoso, você gostaria de assaltar, de entrar na casa de alguém, armada ou desarmada? Então, quando teve o Estatuto do Desarmamento, o recado que nós passamos para a criminalidade foi o seguinte: fiquem bem à vontade que as suas vítimas estão cada vez mais vulneráveis. Ora, a gente fala de homicídio, mas também tem a questão do estupro. Eu quero ver um estuprador partir para cima de uma mulher armada, porque normalmente o homem fisicamente ele é superior à mulher na força bruta. Então são diversos aspectos que, na verdade, não são expressão da raiva, do ódio do bandido. Não, a gente quer que o bandido seja preso, mas, antes disso, a gente quer estar vivo para poder prender ele. E além disso, além da questão da arma, um outro assunto que vem concomitantemente com esse, de maneira simultânea, é dar uma retaguarda jurídica para o cidadão poder se defender. O que é isso? É feio falar, mas se alguém entrar na sua casa ou tentar estuprar você, mulher, que você possa dar 5, 10, 15, 20 tiros nele. Porque, na verdade, a sua vida ela continua normalmente. O ponto de desequilíbrio é o criminoso que cruza com a sua vida. Então, é injusto que você mande para a cadeia um policial, uma mulher ou um cidadão depois dele apenas se defender. Então é isso que a gente tem que falar e, além disso, colocar governantes e ministros que estejam com esse pensamento, em consonância com a tropa que está ali na ponta, no dia a dia, fazendo o serviço mais forte, mais enérgico com relação à criminalidade, e passar para eles essa segurança. Se a gente não passar essa segurança, a gente vai ver, ano após ano, esses números de homicídio e estupro apenas aumentando. Bom, muito bem, acho que todas as mulheres concordam com o que foi exposto pelo deputado. E vamos para a segunda pergunta. No caso do Rio de Janeiro, a cidade vem sendo palco de operações das Forças Armadas há anos e atualmente está submetida a uma intervenção federal. O senhor acredita que o Exército é a solução para a segurança e para a corrupção na polícia no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil? O Exército ele pode ajudar muito, mas a gente sabe que o papel principal do Exército é a defesa nacional. Eu concordo com a utilização das Forças Armadas em operações pontuais, mas ela não tem como dar conta do Brasil inteiro. A gente sabe que o problema da intervenção federal não é apenas no Rio de Janeiro. Se formos olhar para os números, o Ceará mata-se proporcionalmente muito mais até do que no Rio de Janeiro. Mas enfim, eu apoio a intervenção no Rio de Janeiro, mas acima disso, eu apoio que o policial, ou mesmo o militar nessas condições, que ele tenha a retaguarda jurídica para bem poder trabalhar. O que ocorre hoje? Por que perguntam tanto? Falam, Eduardo, o que está acontecendo com o Brasil que chegou nesse estado que está? É só a gente fazer um comparativo como é que era antes e como é que era hoje, Renata.
Quando a nossa Constituição de 1988 ela foi feita, boa parte dos legisladores eram o quê? Os chamados presos políticos. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma Constituição com um rol de garantias para os presos, de maneira que ele não pode ter prisão perpétua, ele não pode trabalhar. A redução da maioridade penal está prevista numa Constituição. Eu me arrisco a dizer, dificilmente você vai encontrar uma Constituição onde esteja assegurada a maioridade penal nela. E além disso, depois continuaram as inovações legislativas seguindo o padrão dos direitos humanos deturpados que nós temos no Brasil. Então veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio a Lei 9.099 de crimes de menor potencial ofensivo. O STF falou que prisão 100% em regime fechado, ela fere a Constituição. Veio a audiência de custódia. Isso tudo vai colocando o marginal solto. O que vocês esperam? Que o marginal solto, que ele, num estalo de uma hora para outra, ele vai virar um trabalhador? Não vai. Porque, na verdade, o que ocorre é um desvio de valor, é um desvio moral dele. Da mesma comunidade dominada pelo tráfico, de onde sai o traficante, sai uma maioria de trabalhadores. Mas no Brasil, as pessoas acabam tendo essa solidariedade, tem pena do bandido, né, de mandar ele para a prisão encarcerada, que está lotada, né, fica fazendo sinalzinho com a mão, e depois eles acabam sendo soltos e ficam em sociedade. E eu nem me aprofundei aqui não, Renata, porque depois que ele é preso, ele ainda tem saidão, visita íntima, indulto de Natal, tem N prerrogativas que o policial não tem. Quando o policial, cumprindo o seu dever, mata um bandido, a imprensa às vezes cai de pau em cima dele. E o que ocorre com ele? Se for policial militar, ele toma até 30 dias de prisão domiciliar. Aí eu pergunto para você, coloque-se no lugar do policial. Você vai correndo para uma ocorrência onde haja uma troca de tiros? Só se você tiver o espírito de polícia no peito, só se você for vocacionado. Se você for um cara estritamente, vamos dizer aqui, entre aspas, inteligente, você fica lá no ar-condicionado esperando a sua promoção chegar. Some-se a isso a sua pergunta anterior, uma população desarmada. Tá feito todos os ingredientes para a criminalidade deitar e rolar. Tem gente que já justifica o crime antes dele acontecer, falando que o marginal é uma vítima da sociedade, que ele é excluído da sociedade capitalista. Então, quando ele vem roubar o teu carro ou cometer um latrocínio para pegar o seu celular, ele, na verdade, está se rebelando contra o sistema capitalista. Vejam só, as pessoas justificam o crime antes dele acontecer. Pega o vídeo que ficou famoso da Márcia Tiburi, onde ela fala, eu vejo uma lógica no assalto. Eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Uma pessoa que vai para a televisão e tem espaço para isso, para falar que vê uma lógica no assalto. Revista de circulação nacional que dá espaço para o traficante NEM da Rocinha dizer qual é a solução para o fim da violência no Rio de Janeiro. Eu falo, meu Deus do céu, pergunta para o estuprador também qual é a solução para acabar com os estupros, que ele vai te responder, é legalizar o estupro, é acabar com o Código Penal. Ele vai te responder isso. Foi o que o NEM falou. E um monte de gente, às vezes muitos deles interessados, porque são usuários de drogas, verdade seja dita, financiadores do tráfico, compram essa balela. E estão achando que dessa maneira vai melhorar a violência. Só vai melhorar a criminalidade, Renato, quando a gente tiver alguém de punho, alguém faca na caveira no Ministério da Justiça ou no recém-criado Ministério da Segurança Pública e que permita à sua tropa abater o bandido. Porque existe a violência boa. Vamos parar com isso de que não existe violência boa. Quando o estuprador vai estuprar uma mulher ou quando alguém vai roubar você, e um policial dá um tiro nessa pessoa, ele está agindo com violência, mas é a violência boa, é a violência saudável para a sociedade. E o criminoso tem que ter medo dessa violência, porque ele só respeita o que ele teme. Se ele não tiver medo, vai continuar do jeito que está aí no Brasil. Eu vi uma entrevista que o senhor falava sobre o ciclo completo das polícias. Poderia explicar para o telespectador o que seria essa proposta? Certa vez eu fui assaltada e decidi prestar ocorrência. Fiquei horas na delegacia, foi desanimador. O ciclo completo mudaria problemas tipo esse? Com certeza. O ciclo completo ele não é uma invenção brasileira, Renata. Na verdade, a gente só tenta reformular
a nossa investigação policial aqui no Brasil, copiando sistemas que dão certo fora do Brasil. E a gente não precisa nem ir muito longe, não. Eu estou falando aqui de Chile, um país que tem mais de 95% dos seus crimes elucidados, enquanto que no Brasil esse índice não chega sequer a 10%. Então a gente está falando aqui que quando o marginal comete um crime, ele tem mais de 90% de chance de não ser preso, não ser punido por aquele crime. Agora, o que é o ciclo completo? O ciclo completo é o seguinte: a polícia que chegar naquele flagrante de delito, ela própria torna-se capaz de fazer a investigação. Então, por exemplo, o estado de referência é Santa Catarina, com relação ao termo circunstanciado. Ao invés de, no seu caso, são casos de furto simples, uma briga de futebol, um desentendimento entre vizinhos. Esses são crimes de menor potencial ofensivo. Ao invés de você ter que levar todas as partes, autor, vítima, testemunha, todo mundo para uma delegacia, esperar a sua vez para ser atendido, contar a sua história e daí então o delegado marcar uma hora no juizado especial, por que não pode o policial militar ou o policial civil, que está ali na hora, ali, na briga de vizinhos, ali na porta da casa dos envolvidos, por que não pode ele coletar esses depoimentos, olhar lá no sisteminha dele e marcar: olha, quarta-feira, 9 da manhã, está marcada aqui a audiência para vocês, lá vocês vão ter uma audiência de conciliação, ou caso não haja conciliação, vocês vão começar um processo judicial. Isso é simples, é primário, mas a dificuldade de ir adiante é porque muitas das vezes, por exemplo, o delegado de polícia, ele se sente perdendo atribuição ao permitir que a polícia militar, por exemplo, lavre um termo circunstanciado ou um auto de prisão em flagrante. Mas certamente isso daí traria muito mais celeridade para o país. E para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente está falando o seguinte: é a economia de gasolina da viatura que vai transportar, do local do crime até a delegacia. Quando ela transporta, normalmente é um policial militar que está junto. Se a gente permitir que esse policial militar resolva o problema lá no local, é mais um policial militar que vai estar patrulhando aquela região, ao invés de estar ali esperando para fazer o seu depoimento numa delegacia. Então é uma economia ainda que vem em muito boa hora, a verdade seja dita. Então, de maneira bem apertada a síntese, é isso daí. E se você procurar estudar, vocês vão ver que o Brasil atualmente segue exemplos como o de Guiné-Bissau e mais 1 ou 2 países africanos que seguem esse modelo brasileiro de inquérito policial. Deputado, chegaram algumas perguntas aqui sobre esse tema para o senhor responder. Roda aí, pessoal. Nós temos visto escolas com índice alto até de drogas dentro das escolas, crianças agredindo professores, brigas do lado de fora das escolas ou até mesmo dentro das escolas. O que fazer para resolver essa situação? Seria melhor a militarização dessas escolas? As escolas militarizadas e as escolas militares no Brasil são um exemplo. Tanto que quando fui em Manaus visitar uma delas, junto com o deputado Jair Bolsonaro, a gente pôde ver de perto o exemplo da escola que era a pior escola do estado do Amazonas, em questão de notas, relatos dos alunos com a presença do tráfico de drogas e às vezes até de armas dentro da escola. E quando entrou, na verdade, não foi nem um corpo militar, é que a coordenação passa a ser de policiais militares, mas os professores seguem sendo civis. Então, na verdade, é uma gestão compartilhada. E depois do início desse trabalho, prezada Renata, o que aconteceu? Esse colégio saltou para ser o 4º melhor em notas do estado do Amazonas. Não tem mais tráfico de drogas, os professores são respeitados, não existe mais briga entre os alunos, mas existe ordem. É cantado o hino nacional, a turma entra em forma, os pais, quando vão pegar os alunos na saída das escolas, eles têm que acertar a tabuada para sair. E aí do aluno que errar a tabuada, hein? Porque ele volta para o final da fila e quando ele sai da escola, o pai está lá para pegar ele pelas orelhas, saindo da escola. E esse exemplo foi tão bom que foi não só enviado para outras escolas do Amazonas, essa gestão compartilhada com os militares, que em Goiás já passam de 30 escolas militarizadas. E, obviamente, existe uma fila de pais para colocar os seus filhos naquelas escolas. E, além disso, Renata, um efeito secundário. Quando é militarizado um colégio desses, no entorno dele, os pais já começam a pressionar os filhos a quê? A estudar
para passar no concurso para entrar nessas escolas militarizadas. Então é toda a região que sofre de maneira benevolente, é uma coisa boa que ocorre com relação aos estudos. E uma criança, pode ter certeza, quando ela está numa escola dessa daí, não tem tráfico, não tem zoeira, o celular fica na entrada da sala de aula e é isso que os nossos alunos precisam. É menos de libertinagem. Hoje em dia, muitas escolas são para quê? São para consumo de drogas e para como aprender a fazer sexo. Isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Especificamente falando sobre o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem passado por um processo bem difícil, as unidades de polícia pacificadoras, né, que são as UPPs, foi um projeto da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro que pretendia instituir polícias comunitárias em favelas, mas infelizmente os traficantes, percebendo que conseguiam resistir ao programa, acabaram tomando conta de todos os espaços. Eu acredito que o Eduardo tenha conhecimento do assunto. Houve cortes no orçamento e isso provocou instabilidade total no programa, que tinha tudo para dar certo. A pergunta que faço especificamente ao deputado Eduardo Bolsonaro é a seguinte: Eduardo, na sua concepção, o que poderia ter sido feito para que as UPPs de fato tivessem funcionado na totalidade? Eu gostaria também que você explicitasse alguns pontos negativos dentro do programa das UPPs. Se foi um programa completo, se houve necessidade de uma remodelação, se é possível, com uma remodelação, esse projeto ser aplicado novamente em outros estados. Excelente pergunta, Evandro. Para quem não é do Rio de Janeiro, o que é o UPP, as Unidades de Polícia Pacificadora? É um projeto que começou, acho que em 2007, se não me engano, em que eles pegaram os batalhões das polícias militares e colocaram dentro das comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Inicialmente foi um bom exemplo, começou muito bem, mas depois acabou se tornando politicagem. Se tornou o carro-chefe do governador Sérgio Cabral, que começou a expandir o PP para tudo quanto é canto. E eu cito como exemplo emblemático o caso do Complexo do Alemão. Quando o Complexo do Alemão foi ocupado, depois daquelas cenas cinematográficas, né, dos bandidos fugindo por uma trilha para outra favela, Vila Cruzeiro, enfim, existiam mais de 2.000 homens do Exército lá. Quando esses 2.000 homens do Exército saíram, entraram em torno de 600 policiais militares. Ou seja, ocorreu uma fragilidade no efetivo em que a bandidagem percebeu que podia fazer frente e podia ir para cima da polícia. É por isso que a todo momento morre um policial no Rio de Janeiro, porque os criminosos não respeitam mais as UPPs e elas estão fragilizadas. O projeto até que é bom, mas o que precisa ser feito? Precisa recuar, porque a gente tem que respeitar, porque atrás daquela farda de policial militar existe uma vida, então tem que recuar para o tamanho em que o efetivo comporte realmente, que dê conta do recado. Não adianta nada você colocar à torta e à direita batalhão de polícia em tudo quanto é lugar, 2, 3, 4, 5, 10 policiais. Isso aí não vai gerar resultado. Tem que colocar o policiamento, junto inclusive com outros serviços sociais sim. Colocar ali uma escola, uma oficina de profissionalização, levar oportunidades para aquela comunidade mais carente. Esse é o trabalho a ser feito. Em 2015, no meu primeiro ano de mandato, eu fui visitar as UPPs lá do Complexo do Alemão, junto com o deputado estadual Flávio Bolsonaro. E era assim, me desculpa aqui, mas o cenário é o pior possível. As paredes são todas cravejadas de bala, tiroteios frequentes, o caveirão às vezes não entra porque as ruelas são muito fechadas. E além disso, muitas das vezes, ficam 3 policiais vulneráveis a tomar tiro de umas 6 vielas. E eles falam que às vezes quando cai a noite, chega um menorzão ali, pega uma pistola ou um fuzil, descarrega para cima dos 3, né? Se pegar, pegou, e corre para dentro da favela. Quando o policial corre para dentro da favela, o que acontece? O moleque entra numa casa. Se o policial tentar entrar na casa, o morador tranca a porta e fala: aqui você só entra com mandado. Ele quase que cita o artigo 5º da Constituição, né? A casa é asilo inviolável, só podendo entrar aqui durante o dia com mandado ou em flagrante delito, blá, 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 blá. Então, o policial, se ele entrar na casa daquele morador, é capaz no dia seguinte estar os direitos humanos falando que ele violou um domicílio, que é um absurdo, como a gente viu, né? Os mandatos coletivos, críticas em cima de crítica em cima disso, e ele não tem, mais uma vez, a retaguarda jurídica para poder trabalhar. Mas quando ele morre, ninguém dos direitos humanos presta lá um auxílio funeral, vê se a família está bem, se precisa de assessoria psicológica, se alguém precisa de assessoria jurídica para pensão. Isso aí, ninguém se preocupa. Mas ai do marginal que morrer na mão da polícia. É o Brasil de hoje.
Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui no programa. Foi esclarecedor, um tema tão importante, segurança pública, tanto aqui no DF como em todo o Brasil, e principalmente por ter esclarecido também dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Eu que agradeço o espaço, Renata, a todos que nos assistem na internet ou pela Rede TV, e aproveito para deixar a dica. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, assista aos vídeos no YouTube do professor Olavo de Carvalho e do Nando Moura. Eles têm vários vídeos esclarecedores, não só com relação a esse tema, mas também a outros temas que são pertinentes a nós aqui brasileiros. Estamos aqui com o Major Vitor Hugo, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre segurança pública, um assunto tão importante para mim, para você e para todo o Brasil. Major, seja bem-vindo no programa Estúdio Livre, é uma honra tê-lo conosco. A honra é toda minha, Renata. Eu queria cumprimentar todos os seus fãs, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo. É uma satisfação muito grande. O programa Estúdio Livre tem crescido muito a sua audiência e esse para mim é motivo de muito orgulho estar aqui presente conversando sobre um tema tão importante quanto a segurança pública, particularmente aqui ao seu lado, que é uma amiga que eu considero muito. Então, Major Vitor Hugo, o índice de criminalidade aqui no DF tem crescido assustadoramente nos últimos anos. O senhor acredita que o crescimento da população do entorno sem políticas públicas adequadas tem contribuído para esse aumento? Poderia sugerir alguma melhora de curto e longo prazo que amenizaria esse quadro? Bom, com toda certeza o crescimento desordenado, né, aqui do DF, de modo especial também no entorno de Brasília, faz com que, né, contribua para que o clima de insegurança pública vivido por nós, né, seja cada vez potencializado, aumentado. Tem uma série de políticas e ações que poderiam ser adotadas para mitigar isso. A gente poderia, por exemplo, coordenar melhor as polícias do Distrito Federal e de Goiás. As duas polícias são excepcionais, profissionais muito bons, e que se houvesse uma coordenação à vontade política, talvez, dos governantes, com operações de inteligência, com direcionamento, planejamento e, de forma muito especial, a integração, a gente conseguiria ter índices melhores. É lógico, isso é para a gente resolver o problema no curto prazo. No longo prazo, Goiás tem uma solução que a meu ver, é um projeto maravilhoso, que são os projetos dos colégios das polícias militares. Goiás tem mais de 40 colégios estaduais já militarizados. Os índices dessas escolas, tanto no IDEB quanto no Enem, são índices maravilhosos. E no longo prazo vai fazer com que as crianças e os jovens, os futuros profissionais, consigam, tenham, na verdade, uma admiração e um respeito pela polícia. Sempre que é feito, que é montada uma escola militar, que a escola é militarizada, a escola estadual, o próprio entorno da escola já se torna mais seguro. No longo prazo, os comerciantes vão querer instalar os seus negócios ali e as pessoas vão começar a voltar a frequentar as suas praças e tal, para poder viver aquela parte melhor da vida, que é conviver com as pessoas. E que hoje em dia não acontece muito em função do clima de insegurança que nós vivemos e de modo especial aqui no entorno de Brasília. Falando de colégios militares, roda aí a pergunta de um dos nossos internautas. Major, nós temos visto as escolas onde alunos não respeitam mais professores, tendo até mesmo agressões, drogas dentro das escolas. Eu queria saber o que fazer para resolver essa situação. Seria a militarização dessas escolas? Bom, o Elibel de Acreúna fez uma pergunta extremamente interessante. Eu já vinha falando na resposta anterior sobre a questão dos colégios das polícias militares de Goiás. E realmente, Renata, é impressionante como esse projeto, que completa, na verdade, 20 anos agora, é um projeto maravilhoso de Goiás. Goiás tem mais ou menos 1.200 escolas estaduais, das quais 40 são escolas militarizadas ou cuja gestão foi transferida para a Polícia Militar. O mais importante de lá que a gente vê é que não é aquela escola que ensina política partidária, ou que transmite valores que a população brasileira não tem, na verdade. Por exemplo, sexualização precoce das crianças. São instrumentos ou são assuntos que nós vemos sendo ministrados ou utilizados em escolas pelo Brasil afora, inclusive públicas, mas que não tem vez lá nos colégios das polícias militares, de modo especial em Goiás. Alguém poderia perguntar assim, não, mas e se eu não quiser matricular meu filho numa escola militar? Por qualquer motivo, porque é um pacifista, ou porque não gosta do sistema, porque acha que vai submeter o seu filho a uma hierarquia ou uma disciplina de maneira precoce. No estado tem outras 1.100
escolas que não são militarizadas. Então a pessoa não é obrigada a colocar o seu filho lá. Mas o que a gente tem visto é a imensa procura. Só para você ter uma ideia, Renata, no ano passado foram disponibilizadas 5.600 vagas. Sabe quantas pessoas pleitearam para ser sorteado? Quase 25 mil crianças e adolescentes participaram do sorteio para concorrer a uma vaga nessas escolas. Isso porque as escolas são excepcionais. Você vê a estrutura, você vê o comprometimento dos professores, você vê o resultado dos alunos, né? A disciplina, o civismo, o culto à pátria, né? O apego ao estado de Goiás, que é um estado maravilhoso, né? As bandeiras sendo hasteadas. Tudo isso faz com que, né, o ensino de patriotismo, de civismo, aquelas matérias que... Não sei que você é mais nova, não sei se você teve essas matérias, mas eu tive Educação Moral e Cívica, tive Organização Social e Política do Brasil, né, EMC e OSPB, e a essência dessas matérias era ensinar para a criança e para o adolescente o que é o Brasil, como é o sistema político, mas de uma maneira não político-partidária. Né? Ensinar as pessoas, os brasileiros, a amarem de novo o seu país. E isso é feito com maestria nos colégios das polícias militares de Goiás. Então, Elibel, de Acreúna, é uma satisfação responder você aqui. Realmente, os colégios das polícias militares, eles não vão solucionar todos os problemas de segurança pública ou de educação de Goiás ou do Brasil, mas certamente são um grande passo na direção, né, de medidas efetivas no médio e no longo prazo. Bom, Major, resgatar esse amor à pátria é fundamental, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, onde vemos muitos brasileiros desacreditados, alguns indo embora do país, e isso é fundamental nesse momento. Uma outra pergunta referente ao momento que estamos vivendo aqui no DF, o maior lixão a céu aberto da América Latina, ele foi fechado agora no final de janeiro. E milhares de catadores estão vivendo uma situação de muita dificuldade. Apesar da grande maioria ser composta por cidadãos de bem, há quem diga que esse quadro tem aumentado a violência tanto no DF quanto no entorno. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Se a gente for pensar de uma maneira mais fria, né? As pessoas, todos nós temos opções, né? E o fato de nós vivermos, ou de alguém viver numa situação um pouco mais precária, ou nesse caso, bem precária, não justifica ir para o lado da delinquência, né? Delinquir, porque a pessoa é pobre. A gente vê muitas pessoas vivendo com menos de um salário mínimo e que são pessoas respeitadas e que são pessoas que fazem, né, jus a todo o respeito e admiração nossa. Porém, a gente não pode ignorar também que o caos social que nós vivemos no país, de modo geral, fomenta que, né, estimula que as pessoas que sejam, de alguma maneira, um pouco mais vulnerabilizadas, né, estejam vulneráveis, acabem, né, estando mais propensas para a delinquência. Como você muito bem falou, Renata, a imensa maioria, né, das pessoas que vivem nesses lixões são pessoas de bem e que eu tenho certeza que, a despeito das dificuldades financeiras, jamais partiriam para o lado da delinquência. Mas, né, eu tomei ciência do projeto que você realiza, que é o projeto Reciclando o Futuro, né, especificamente nesse lixão, e eu queria te dar os parabéns por isso, porque realmente conceder uma chance, né, uma possibilidade de futuro para pessoas que são esquecidas pela maioria da nossa sociedade, inclusive pelo Estado brasileiro. Então, não justifica ser pobre e delinquir, mas a gente sabe que essa situação, né, fomenta ou estimula que a criminalidade aumente no nosso estado, né, tanto de Goiás, né, o meu estado, quanto aqui no DF. Mas programas como o seu, né, Reciclando o Futuro, conseguem amenizar essa situação e reinserir essas pessoas na sociedade em empregos que sejam mais bem remunerados, né, que possibilitem as pessoas a progredirem na vida, a dar melhores condições de moradia, de educação, de saúde para as suas famílias, para as suas crianças. E são programas como esse que eu acredito de verdade que nós conseguiremos, na verdade, avançar cada vez mais numa segurança pública melhor e projetos mais consistentes, que consigam conduzir a nossa sociedade para políticas públicas mais duradouras, né? Porque não adianta a gente
por exemplo, utilizar somente a vertente do confronto, embora nesse momento seja necessário, mas para a gente pensar no médio e no longo prazo, ações no campo social também são necessárias. E você está de parabéns, Renato, porque o seu projeto é realmente algo maravilhoso. Muito obrigada, Major. A gente costuma dizer no Reciclando o Futuro que buscamos descobrir talentos escondidos atrás de muitos que começaram muitas vezes no lixão crianças, porque infelizmente nesse lixão vivíamos esse quadro, tinham muitas crianças ali, né? Então buscamos descobrir esses talentos e direcionar para o mercado de trabalho. Estamos sempre buscando parcerias com empresários e a gente costuma dizer, às vezes para alguns que questionam, mas eles nunca trabalharam fechados. A gente fala, abre essa porta, dá uma oportunidade, porque ninguém começou na vida trabalhando, né? As pessoas sempre tiveram uma primeira oportunidade. E como coloquei, e o senhor também colocou na sua resposta, ali tem muitos cidadãos de bens que só estão à espera de verdade dessa oportunidade. Bom, Major, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa para discutir um assunto tão importante aqui para o DF, como para Goiás e para todo o Brasil, que é a segurança pública. Muito obrigada por responder nossas perguntas e dos nossos internautas. Renata, eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição para participar do seu programa. Eu queria mandar um abraço muito especial para o pessoal do entorno de Brasília, né? Porque são pessoas trabalhadoras, honestas, né? Que se dedicam às suas famílias e que muitas vezes são abandonadas aí pelo poder público, né? Ninguém sabe se é do DF, se é de Goiás e a gente sabe que são pessoas que estão expostas a situações gravíssimas de segurança pública, mas que não esmorecem. Então, meu grande abraço para vocês. Renata, mais uma vez, muito obrigado, estarei sempre à disposição.